A esquerda está desesperada, em apuros, aqui nos Estados Unidos e lá no Brasil. A história é a mesma. A esquerda está em pânico. Foi destruída graças à informação descentralizada e distribuída. Eu sou Leonardo Libório, falo de Nova Jersey, Estados Unidos. Eu te convido a que você se inscreva no canal, acione o sino de notificações, deixem o teu like, comentem, compartilhem. Isso é muito importante para a distribuição de nossa fala e de nossa imagem. Tanto aqui nos Estados Unidos quanto lá no Brasil, a história é a mesma. O momento político é o mesmo. O desespero da esquerda. Durante muitos anos, as pessoas eram dependentes da informação centralizada. Ou seja, você era guiado, informado por aquilo que eles queriam que você fosse informado. Os tempos são outros. A informação descentralizada e distribuída trouxe libertação para aqueles que estavam enganados. Esta forma que eu estou falando contigo através desta plataforma é um exemplo disso. A narrativa da esquerda foi para a lata de lixo. A narrativa da esquerda não faz mais efeito naqueles que têm a informação descentralizada e distribuída. Vamos começar aqui pelos Estados Unidos e depois o Brasil. Os democratas estão desesperados porque este ano aqui nos Estados Unidos teremos eleições, as chamadas eleições de meio de mandato. Cadeiras da Câmara e do Senado serão disputadas. E tudo indica que os republicanos terão domínio sobre as duas câmaras, a alta e a baixa, no próximo mês de novembro. Então os democratas estão desesperados porque eles sabem que vão perder o monopólio das duas câmaras, a alta e a baixa. E que os republicanos vão assumir a partir deste ano com as eleições de meio de mandato. Isto acontecendo, o vagabundo do Biden não poderá governar. Ele só tem governado até aqui, ou melhor, desgovernado, porque a quadrilha dele domina as câmaras alta e baixa. A partir deste mês de novembro, com as eleições de meio de mandato, tudo indica, com a insatisfação popular deste trágico momento que os Estados Unidos está passando, graças aos desgraçados democratas, os republicanos voltarão e serão um empecilho para o louco Joe Biden. E ele está desesperado. Tanto que esses dias atrás fez um discurso de desespero, atacando o ex-presidente. Há poucos dias atrás, não o FBI na sua seriedade, mas alguns capangas do Biden que trabalham no FBI fizeram uma batida na casa do ex-presidente. Motivo? Nenhum. Desespero. A popularidade de Donald Trump aumentou de tal maneira aqui nos Estados Unidos que coloca em ameaça qualquer eleição democrata, seja para presidente em 2024, para as câmaras alta ou baixa e até mesmo para os prefeitos das cidades.
Então os democratas estão queimados aqui nos Estados Unidos, porque esses 2 últimos anos foi um desastre em todas as esferas, seja política, econômica, social, imigratória, bélica, enfim, o aumento da criminalidade nas ruas americanas. Os democratas estão arruinados e sabem que vão perder as eleições deste ano de meio de mandato e as eleições de 2024 para a presidência. Então, todo um aparato está sendo criado para perseguir o ex-presidente, colocando culpa, colocando alguns capangas do FBI para fazer batida na casa do ex-presidente, porque sabe que a popularidade de Trump está em alta. E os Estados Unidos estão arrependidos de ter elegido democratas. Então, como que eles não têm argumento? Porque sabem que a sociedade acordou. Eles partem para a força, partem para a violência, partem para o fake news, partem para a mentira, que é o que a esquerda só sabe fazer: mentir, acusar os outros daquilo que eles são. Voltando sobre o discurso de Biden, há poucos dias atrás, mostra um delinquente desesperado, falido, que não irá se reeleger em 2024, que inclusive o próprio partido dele, os democratas, 75% não o querem para concorrer às eleições de 2024, porque sabe que ele não será eleito. E o desespero não está só em 2024, está neste ano, que são as eleições tão importantes quanto as de 2024, as eleições de meio de mandato. Uma vez os republicanos voltando e dominando as câmaras alta e baixa, Biden não poderá mais governar. E este é o desespero dele. A partir de novembro, ele não governará mais, uma vez que os republicanos passarão a ser a maioria no Senado e na Câmara Baixa. A CNN daqui dos Estados Unidos perdeu 50% de seus telespectadores. Partindo para o Brasil, que a história é idêntica. A Globo não conseguiu derrubar Bolsonaro. Em contrapartida, a Globo marcha para uma falência, tanto de credibilidade quanto financeira. As outras empresas, que se é que podemos chamar de jornais, como a Folha de São Paulo e a maioria da mídia, não conseguiram, com suas mentirosas narrativas, derrubar Bolsonaro. E pela primeira vez na história, eles estão impotentes, porque não conseguem concorrer com isto que eu estou falando com vocês. A informação descentralizada e distribuída através das redes sociais, que deixou o povo liberto da informação centralizada, que até há pouco tempo era domínio e monopólio sobre a massa da população. Então, todas as narrativas, mentiras, safadeza, falcatruas que a Globo e todo esse lixo construiu contra o Bolsonaro nesses 4 anos não fizeram efeito, porque a sociedade está liberta desse lixo, dessa porcaria. Esse formato de business está falindo. Televisão não dá mais dinheiro. A sociedade não assiste mais televisão. Eu disse que a CNN dos Estados Unidos perdeu 50% de seu público. A CNN Brasil perdeu 7 de 10 telespectadores. E no Rio de Janeiro, demitiu 90% de seus funcionários. Então, tanto a CNN daqui dos Estados Unidos quanto a CNN do Brasil estão falindo, demitindo gente todos os dias.
porque a narrativa da velha mídia não faz mais efeito nas novas gerações e nas pessoas bem informadas, através da informação descentralizada e distribuída. Bateu um desespero na quadrilha do STF, porque a grande maioria deles foram colocados por bandidos. Se foram colocados por bandidos, naturalmente também são bandidos. Como falta muito pouco tempo para as eleições, e eles sabem que não se pode fraudar as eleições, porque as Forças Armadas estarão presentes junto com a Polícia Federal, a mídia não conseguiu derrubar o presidente. A população em massa está com o presidente. A economia do Brasil mostrou que o Bolsonaro foi o melhor, que conseguiu colocar o Brasil com deflação. A economia está ótima comparada com a economia das outras nações, inclusive melhor do que a economia americana. Os investimentos no Brasil cresceram. E a mídia, desesperada, sabendo que a população sabe disso, graças às redes sociais, não podem fazer mais nada. Então, os capangas da esquerda, os juízes do STF, juízes entre aspas, naturalmente, que são capangas da quadrilha de bandido, passam a usar a força para tentar atingir o presidente. Poucos dias atrás, um deles cancelou o piso salarial, o teto salarial dos enfermeiros, achando que vai atingir o presidente. No outro dia seguinte, ou alguns dias depois, um outro ministro cancelou o poder de porte de armas dos brasileiros, achando que vai atingir o presidente. Isso é narrativa de desesperados. É narrativas de quem perdeu para a informação descentralizada e distribuída. Então eles partem para a força física. Já que a mídia não conseguiu, através de suas mentiras, o país está num patamar excelente, pós-pandemia, e a população acordada sabe quem é bandido e quem não é bandido. A população sabe que a maioria do STF é formada por capangas de vagabundos que os colocaram lá, a serviço do crime, e que eles estão impotentes com o poder da informação descentralizada e distribuída, e de uma nação com mais de 200 milhões de pessoas que está consciente, e eles completamente impotentes, então partem para a narrativa tudo igual. Tanto aqui nos Estados Unidos quanto no Brasil. A esquerda impotente usam falsas narrativas contra a direita. Eu sou Leonardo Libório e te convido a que você se inscreva no canal. Os vagabundos estão desesperados porque a sociedade não depende mais da velha mídia. Uma sociedade informada é uma sociedade vitalícia, é uma sociedade armada. O STF sabe que o ladrão que eles colocaram lá de 9 dedos não cai mais no gosto da população. Essas narrativas mentirosas, não. É só para uma meia dúzia de pessoas, para alguns imbecis, alguns jumentos que ainda acreditam na esquerda. Tanto o brasileiro quanto o americano. O desespero da esquerda, porque eles sabem que eles não colam mais. Inscreva-se no canal. Até a próxima.